Bom, pessoal, o capítulo que a gente vai estudar é esse aí, ó, capítulo 3, Relações Ecológicas, certo? Ele começa na página 21, certo? Tá meio embaçado aí, mas a gente vai estudar, beleza? A gente vai estudar todo esse capítulo. Ele começa na 21, ó, 21, ele passa por aqui, ele vai até a página 24, certo? A gente vai ver cada um desse aqui, certo? A gente vai ver sociedade, a gente vai ver mutualismo, ó. A gente vai ver cadê aqui, comensalismo, a gente vai ver inquilinismo e a gente vai ver também predação, ó, predação aqui, a gente vai ver parasitismo e a gente vai ver competição, certo? Tá meio embaçado a imagem, mas vocês vão acompanhando o áudio, beleza? Só a gente vai estudar as relações ecológicas. E o que é relação ecológica? A relação das espécies na natureza. Então a gente vê aí na página 21, certo? E ela fala o seguinte: existe dois tipos de relações principais, que é desarmônicas e harmônicas, certo? Como assim harmônicas e desarmônicas? Harmônica é que os indivíduos eles se comunicam, eles se relacionam, mas sem um prejudicar o outro. Já desarmônica, um dos dois vai ser o prejudicado, certo? Também existem dois tipos de relações também específicas, que no caso é a intraespecífica e a interespecífica. E qual a diferença? A intraespecífica é quando dois indivíduos se interagem, se relacionam de espécie diferente. Aliás, desculpa, que é espécie igual, semelhante, tipo um homem, uma mulher, ou um homem com homem, mulher com mulher, mãe e filha, filho e mãe, e assim vai, entendeu? Gato com gato, cachorro com cachorro. Então isso é intraespecífica. Já interespecífica, é quando interage, se relaciona com espécies diferentes, tipo seres humanos com cachorro, por exemplo, uma pessoa com um cachorro com um gato. Então são espécies diferentes. Então eles se relacionam entre eles, então isso é interespecífica. No livro de vocês, na página 21 tem, certo? E vamos estudar agora as outras relações. Na página 21, falando sobre sociedade, que é a primeira relação ecológica. A sociedade, pessoal, que no caso é composta por seres humanos, certo? Então, os seres humanos, eles têm a capacidade de reproduzir, certo? Também têm a capacidade de fazer o seu habitat. Sua alimentação também é bem específica. Então, a sociedade, ela gera uma intraespecífica. O que é intraespecífica? É quando um indivíduo de mesma espécie se interage com o outro da mesma espécie. Então nós, quando a gente vai se relacionar com outras pessoas, na comunicação e etc., então isso é uma sociedade, certo? O nome já diz, sociedade vem de social. Um indivíduo nunca vive sozinho na comunidade, no ambiente onde ele vive. Então eles têm a sua tendência a ser social, então se envolver com outras espécies, da mesma espécie e também de outras espécies, certo? O ser social, que nem diz aqui na página 22, o ser social também, ele tem o seu tipo de alimentação, que também pode ser plantado, né? Que também a gente está tirando outro C, que é das plantas, e também seja alimento animal, tipo a gente matar um animal para se alimentar, tipo galinha, vaca, o gado, né, no modo geral. Então, pássaros e etc. Então, isso é uma sociedade, certo? A nossa primeira relação ecológica. Bom, pessoal, a aula, nosso conteúdo agora é sobre o mutualismo, beleza? No livro de vocês, tá na página 22 e 23, falando do mutualismo.
é o capítulo 3, as relações ecológicas, para a gente estar estudando. Então, eu fiz um esquema aqui, numa folha, para a gente ficar melhor, para me dar um exemplo mais específico, para me resumir mais esse conceito de mutualismo. Então, vamos fazer o seguinte: mutualismo, que a gente vê aqui, o que é o mutualismo? De onde surgiu o mutualismo? O mutualismo, pessoal, faz parte das relações ecológicas. Ou seja, no capítulo 3 é o que a gente está falando. Então, vamos ver a definição de mutualismo. Mutualismo é o seguinte, pessoal: diferentes tipos de organismos podem se ajudar. Então, o que quer dizer isso? Então, quer dizer que mutualismo é quando um organismo, ou seja, uma espécie, ajuda a outra. Uma espécie ajuda outra espécie, certo? Agora, sendo uma ajuda positiva, que a gente vê aqui. Como assim uma ajuda positiva? É positivo. Uma espécie ele ajuda a outra, ele se interage com a outra, mas assim, não prejudicando. Por exemplo, um leão, só um exemplo básico aqui. O leão ele não pode, ele não interage com o cachorro. Por quê? Porque ele vai comer o cachorro com certeza. Então, ele vai prejudicar o cachorro, ou seja, vai matá-lo, né? Então, isso não é mutualismo. Ele se ajuda, mas ele não ajuda o próximo. No caso, ele vai se ajudar porque ele vai se alimentar, mas porém o cachorro ele vai morrer, né? Claro. Então, essa ajuda não é positiva. O que é uma ajuda positiva? Por exemplo, uma planta, aqui eu botei flores, mas plantas e flores, ou então plantas e plantas, flores e flores, a gente sabe que plantas e flores são diferentes. Então, quando uma planta ela vai interagir com outra planta, aqui tem flor, mas pode ser plantas e flores, certo? Então, quando uma planta ela for interagir com outra, ou seja, ela for reproduzir, ela não tem condições dela sair de um local para se encontrar, ou seja, para acontecer a reprodução. Então, elas têm a ajuda das abelhas. Então, as abelhas é muito importante para o meio ambiente. Então, a abelha ela vai pousar numa planta, certo? Aí ela vai tirar os pólen, ela vai atrás de néctar, certo? Que é um tipo de açúcar para a sobrevivência, a alimentação da abelha. Então ela vai retirar esse néctar, aí ela vai acabar pousando em outra planta, ou então flor. Aí acaba transmitindo esses néctar e esses pólen, certo? Esses pólen de plantas é o que traz a reprodução. Então a abelha, ela não tem essa intenção de pegar um alimento de uma planta para levar para outra, para poder reproduzir, para ter a reprodução, o crescimento. Ela não ajuda, a intenção dela não é ajudar as plantas, e sim sobreviver. Porém, ela faz essa ajuda automaticamente. Então, isso é mutualismo, beleza? Então, ela ajuda positivamente. Ela se ajuda e ajuda o próximo. Eu botei aqui animais ou animais polinizadores. O que são animais polinizadores? Que se alimentam de pólen, ou seja, de néctar, beleza? Abelha, beija-flor e outros mais, certo? Então, ó, eu falei aqui, o néctar tá aqui, certo? Então, nesse esquema aqui, é o seguinte, vou baixar aqui um pouquinho, pronto. Tem aqui, ó, protozoários e cupins. Os protozoários é um tipo de micro-organismo, tá meio embaçado a imagem, mas dá para vocês entenderem. Os protozoários é um meio de micro-organismo que eles se depositam dentro dos cupins, de alguns cupins. Só que esses protozoários, muitos deles causam muita doença, certo? Mas para quem pensa que esses protozoários fazem mal aos cupins, não. Os cupins acham bom porque eles vão ficar dentro deles, uma espécie de parasita, hospedeiro, né? Então esses cupins eles vão se alimentar do protozoário. O que é que esses protozoários têm de importante? Tem aqui, ó, celulose e lignina. Tem aqui embaixo, ó, certo? Celulose, aqui, ó, celulose e lignina, beleza? Então esses protozoários têm esse tipo de celulose e lignina, e os cupins eles se alimentam disso. Então os protozoários entram dentro dos cupins para se alimentar e os cupins tiram substâncias dos protozoários. Então um ajudando o outro, ó, mas sem nenhum prejudicar, certo? A diferença do cachorro e do gato que eu estava dando, do cachorro e do leão que eu estava dando um exemplo de negatividade, uma ajuda negativa, mas aqui é positiva. Então lembre-se, mutualismo é quando um organismo ajuda o outro organismo, ou seja, um ser ajuda o outro
positivamente, beleza? Então, isso é a definição de mutualismo. Então, já ia esquecendo, pessoal. Só para terminar aqui. O, por exemplo, eu vou dar mais um exemplo aqui para ficar bem claro. Uma mãe, ela não pode... a filha pede ajuda à mãe, a mãe ajuda a filha. Isso não é mutualismo, beleza? Porque é da mesma espécie. Ser humano e animal são diferentes. Por exemplo, nós ajudamos os cachorros, ou seja, a gente cuida dos cachorros, de gato. Então isso é mutualismo, beleza? Agora, um gato ajudar o outro gato, não. E nem um ser humano ajudar o outro ser humano. Isso não é mutualismo. A gente vai ver mais em outras relações ecológicas, certo? Mas isso não é uma definição de mutualismo, não é um exemplo não, beleza? Tem que ser de espécie diferente. Pessoal, a gente vai ver agora inquilinismo. Inquilinismo, que é outra relação ecológica, é quando um indivíduo ele precisa de outro, certo? Por exemplo, o, as orquídeas, elas só sobrevivem através de caules de outras de árvores, né? Então, cada vez que a árvore cresce, ela também vai crescendo. Por quê? Porque ela precisa da luz solar. E quanto mais alto ela tiver, ela recebe mais a quantidade de raios ultravioleta, que é a luz solar. Então, a orquídea, como ela está dependendo da árvore, só que ela, como ela está dependendo da árvore, ela não está prejudicando a árvore. E também não está fazendo o bem. Então, se ela não faz o bem nem o mal, mas depende de outro ser para sobreviver, então isso é chamado de inquilinismo. É quando um ser precisa de outro, mas que ele não dá benefício nem malefício. Então ele não altera nada daquilo que ele está sobrevivendo, certo? Então a árvore é a hospedeira, do exemplo que eu dei. A árvore é hospedeira, certo? E as orquídeas, ela é chamada de epífitas, certo? Por que elas são epífitas? Porque ela está sobrevivendo através de outra. E ela é inquilina, ela faz parte dos inquilinos, por quê? Porque ela está pegando a sua sobrevivência, só que sem prejudicar a árvore. Então, o hospedeiro que hospeda, ou seja, a árvore que fica com a orquídea localizada nela, para poder ela ter esses dois metabolismos, ou seja, ela ter essas duas características. Então, isso é o inquilinismo, beleza? De novo, é quando um ser precisa de outro, só que ele não dá benefício e nem malefício àquele outro, certo? Bom, pessoal, a gente vai ver comensalismo agora, certo? Que é uma das relações ecológicas. A gente viu no vídeo anterior mutualismo, certo? E agora comensalismo. Comensalismo é o seguinte, pessoal. É, é a relação entre uma espécie e outra, certo? Quase igual ao mutualismo. Qual a diferença do mutualismo para comensalismo? É porque comensalismo tem essas 5 características. Vamos lá. Uma relação comensalista, ela é interespecífica. O que é interespecífica? Interespecífica é quando um ser ele interage com outro de espécie diferente. Por exemplo, mãe e filha não é de espécie diferente, é a mesma espécie. Então ela não é interespecífica, é intraespecífica. Tem essa diferença. Interespecífica é, por exemplo, que a gente vê aqui esses dois exemplos. Hiena e leões são espécies diferentes. Tubarão e rêmora, que é um tipo de peixe, também são diferentes. Então quer dizer que aqui é interespecífico, eles se interagem é, sendo uma espécie diferente. O comensalismo também, pessoal, ele é harmônico ou positivo. O que é harmônico? Que ele uma espécie ajuda a outra espécie, certo? Então ela pode ser chamada de harmônica ou positiva. O mutualismo, ele também é harmônico e é positivo, certo? Que a gente viu. O comensalismo, ele
tem apenas um beneficiado. Ou seja, a única diferença do mutualismo e comercialismo é isso. Porque o mutualismo ele tem os dois beneficiados. Já o comercialismo, apenas um é o beneficiado. Um exemplo, hiena e leões. O leão ele caça, certo? E ele se alimenta da caça dele, né? Do que ele propôs. Aí ele se alimenta, aí sobra o resto. Aí a hiena, ela se alimenta do resto da comida do leão, certo? Então quer dizer que ela aproveitou a sobra do leão. Então ela não atrapalhou os leões. Ou seja, a hiena não atrapalhou a comida dele, apenas ele deixou o resto e ela aproveitou o que sobrou, beleza? Outro exemplo também natural é o tubarão e a rêmora. O tubarão, ele caça seu alimento, ele se alimenta, aí na parte da boca do tubarão sai o resto de comida que ele estava se alimentando. Aí a rêmora, que fica atrás do tubarão direto, a rêmora vai e capta esse resto de alimento, beleza? Então, isso aqui é o comercialismo. Bom, pessoal, a imagem está ruim aí, mas dá para vocês ter um livro aí e acompanhar, certo? A gente vai ver a predação, certo? A predação, pessoal, ela trata de uma relação interespecífica. Como assim interespecífica? Eu vou escrevendo aqui e eu vou explicar. Interespecífica. O que é interespecífica? Quem lembra? Bom, é quando um ser de uma determinada espécie ele se relaciona com outro tipo de espécie. Só que uma das características da predação é porque um deles será o prejudicado, certo? Como assim prejudicado? A presa é que vai ser o prejudicado, porque ele vai morrer, né? Vai chegar a óbito, por quê? Porque ele vai ser comido, ele vai ser a presa do predador. Então, no caso de um leão e qualquer tipo um gato, por exemplo. Um leão, quando pegar um gato, já era, né? Então, o gato é a presa, então vai ser o prejudicado. Já o leão é o predador, no caso ele é o que vai satisfazer. Então a gente e o boi, por exemplo, o gado ele é prejudicado. Por quê? Porque a gente vai, depende da alimentação, depende da carne dele. Então nós somos o predador e eles são a presa, certo? Então nós somos o beneficiado e eles são os prejudicados. Então quer dizer que a predação ela trata disso. A relação em que um indivíduo ele é o beneficiado e o outro é o prejudicado. Pessoal, a gente vai ver o parasitismo, certo? Aqui, ó, parasitismo. O que se trata essa relação ecológica? Ela é interespecífica, por quê? Porque ela acontece a relação de espécie diferente. Só que nessa relação existem os seres parasitas e existem os seres hospedeiros, certo? Então, como assim parasita e hospedeiro? Hospedeiro é o que hospeda, é o que armazena os parasitas. Então, os parasitas vivem dentro dos hospedeiros, certo? Um exemplo, o parasita ele se alimenta do que tem dentro do hospedeiro. Então, dessa forma é o seguinte, só que por que chama parasitismo? Porque os parasitas, quando eles retiram os alimentos, eles não retiram todos os alimentos do hospedeiro, porque senão o hospedeiro vai morrer, não vai sobreviver. Então, os parasitas, eles fazem uma adaptação, que não coloquei aqui. Como assim uma adaptação? Eles se adaptam em não se alimentar de todos os alimentos que estão dentro do hospedeiro, porque eles querem que o hospedeiro produza mais. Então vai ficar esse negócio
vai e volta, certo? Eles retiram, é como se fosse uma corneta. Retiram, com o tempo, volta de novo para retirar, certo? Esse alimento. Então, o parasita, ele sobrevive, né, do hospedeiro, só que sem prejudicar o hospedeiro, sem matá-lo. Então, isso é um parasitismo, é uma relação ecológica, certo? Então, existem dois tipos de parasitas, que nem tem aqui embaixo, ó. Ectoparasita e endoparasita. Qual a diferença dos dois? É que ectoparasita, ele sobrevive por fora do corpo do hospedeiro, né? Que nem, por exemplo, que eu vou ter carrapato. O carrapato ele não fica dentro do corpo do cachorro ou do boi, né? Ele fica por fora, na pele, ele fica sugando sangue, que ele gosta muito de sangue quente, por isso que eu dei o exemplo de cachorro, que é o mais natural da gente ver, e boi, que o boi tem um sangue quente. Então, os ectoparasitas, que são os carrapatos, eles se alimentam por fora do corpo. Já o endoparasita é o que fica dentro do corpo do hospedeiro, no caso de outra espécie. Então, um exemplo aqui eu tenho a lombriga. Dentro da gente tem lombriga. Então quer dizer que essas lombrigas são os parasitas e eles são chamados de endoparasita, porque eles se alimentam dentro da gente. Não existe a lombriga na nossa pele, e sim por dentro, é interno, beleza? Então essa é a diferença, tem dois tipos de parasita, então tudo isso aqui é parasitismo, beleza? Bom pessoal, competição, que é a última relação ecológica do livro, né? O nome já diz, competir por alguma coisa. Então a competição, ela pode ser interespecífica ou intraespecífica. Interespecífica é quando é uma competição entre indivíduos diferentes, entre espécies diferentes, e intraespecífica é quando é uma luta entre espécies no mesmo porte, né? Então, por exemplo, leão com leão, touro com touro, búfalo com búfalo, girafa com girafa, isso é intraespecífica. Já interespecífica é um leão com um búfalo, um, um leão com um cachorro, né? Uma girafa com um, por exemplo, um elefante, certo? Que é difícil a gente ver, mas pode acontecer, certo? E sem contar que a competição ela é desarmônica ou negativa. Pode ser chamada de desarmônica ou negativa. Como assim desarmônica? Que um vai sofrer as consequências. Então, a competição ela pode acontecer de por quê? Por que competir? As espécies elas lutam para sobreviver, seja para alimentar, seja para território, né, guardar território, seja também para o macho ele tá procurando a sua companheira, a fêmea, né, para acasalar, para reproduzir. Então, o macho com o macho ele vai competir para quem vai ficar com a fêmea. Então, tem tudo isso, certo? Pode acontecer também duas fêmeas elas brigarem por um macho, né, pode acontecer isso. Então, tudo isso é competição na natureza. Pessoal, vocês vão responder a tarefa da página que a gente vê aqui 25, certo? Vocês vão responder essa ciência em reflexão. Ela vai a 26, termina na 27, pessoal. E também na 27 tem essa outra atividade, ciência no vestibular, que vocês vão fazer também. Vai passando na 28, termina na 29, encerra na 29. Então vocês vão fazer essas duas atividades desse capítulo, certo? Que na próxima aula eu vou corrigir e passar mais conteúdo, certo?